Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos estudar uma parte do ciclo celular muito importante, que é a intérfase. Você já estudou em citologia a membrana plasmática, as estruturas, as organelas, o citoplasma, o núcleo. E quando a gente estuda, por exemplo, as organelas, você sabe, mitocôndria faz respiração celular, lisossomo faz digestão celular, retículo endoplasmático liso, síntese de lipídios, etc, etc, etc. Ora, quando a célula está em metabolismo, está fazendo respiração celular, está fazendo digestão celular, obviamente ela está na intérfase. Porque olha só, gente, o ciclo celular, que é o ciclo de vida de uma célula, é dividido em intérfase e divisão celular, que aqui pode ser mitose, a maior parte das nossas células, ou poderia ser também aqui a meiose, caso a gente se refira às células que estão fabricando os gametas, espermatozoides e ovócitos. Então, gente, a maior parte das tuas células nesse momento, tu tens trilhões de células, a maior parte delas está em intérfase, em funcionamento. Os teus neurônios estão lá, sintetizando e ATP, está em intérfase. De repente a célula recebe aquela informação, temos que nos dividir. Ela sai da intérfase, entra prófase, metáfase, anáfase, telófase e volta para a intérfase. Ok? Então isso é muito importante. A maior parte das tuas células estão em intérfase. Muito embora a todo momento as tuas células estejam em mitose ou, dependendo da célula, para formar os gametas, meiose. Até aí tudo bem, tá? Agora sim, vamos começar a entender Gente, a parte, quando a gente estuda o ciclo celular, a parte da intérfase às vezes é muito negligenciada. Muito embora, quando a gente estuda a célula no período de intérfase. Só depois, claro, a gente estuda separadamente a mitose, que é algo muito importante, eu vou explicar para vocês. Então aqui está o desenho. Vamos colocar aqui 3 nomezinhos já, que aqui é G1, S e G2, tá? Então aqui está tudo que acontece em G1, vou explicar para vocês, em S e em G2. Mas antes, vamos lá, como eu disse para vocês, a intérfase é o período na qual a célula não está se dividindo. Então pensa assim, intérfase é o período entre duas divisões. A célula sofreu a mitose, ficou em intérfase. Quando ela vai entrar em mitose, está aqui, ela sai da intérfase. Tu não pode, professor, tem como uma célula estar em mitose ao mesmo tempo em intérfase? Não, claro que não. Gente, está estranhíssimo. Eu estou falando aqui, as barbas estão batendo embaixo, estou muito barbudo. É o efeito quarentena, mas vamos lá. Em breve eu faço a barba de novo. Olha aqui. A intérfase ela é dividida em 3 fases. G1, S e G2. Grava essa informação. Pode ter também o G0. Tá? Eu já vou explicar, mas vamos com muita calma. O que é muito importante você saber é que esses períodos, a intérfase, no geral, também a mitose, ela é altamente regulada. Existem alguns, na verdade, vários pontos de checagem para saber se a célula está sadia, se o DNA está tranquilinho, se sofreu alguma mutação, se tem algum defeito, algum problema. Então ela é altamente regulada. Tem, portanto, os pontos de checagem. Esses pontos de checagem impedem uma divisão com erro. Porque imagina, você vai dividir a célula. Está em intérfase e ela vai se preparar para a mitose. Se ela se prepara e fica um pouco estranha, uma mutação, um DNAzinho a mais e tal, ela fala, eu não vou fazer essa mitose aqui, porque se eu fizer essa mitose vão surgir 2 com esse probleminha, de repente 4, 8, 16, 32, e aí pode se tornar inclusive um câncer. Portanto, você vai entender aqui nos pontos de checagem, ele vai analisar a célula, será que essa célula aí, tá boa? Tá, então segue para a divisão, senão ou vamos reparar ou vamos destruir essa célula. Por isso que a gente fala que o ciclo celular no geral é altamente regulado. Então vamos com muita calma, muito charme, muito amor para a fase G1, que é a primeira. A célula saiu da mitose, se dividiu em 2, ela entra em G1. Então imagina, quando uma célula se divide em 2, ela dá origem a 2 células um pouquinho menor, ainda imatura. Então é fácil. O que deve acontecer em G1? Grave só, aqui está o ciclo celular. Repara que mitose é a menor parte do ciclo. Depois tem G1, S, que é a fase mais longa do ciclo, e G2. Aí entra em mitose. Rapidinho. G1, S e G2. É sempre o ciclo. Então o que está acontecendo nessa fase logo após a mitose? Como eu disse para vocês, a célula ainda é pequenininha, recém se dividiu.
ocorre o crescimento da célula, ela começa a aumentar em volume, em tamanho, aumenta também o número de organelas. Claro, se uma célula está crescendo, o metabolismo está ali ativo, vamos fabricar mais algumas organelas. Então aumenta o número de organelas. Nesse ponto, a tua célula está altamente ativa. Todas as tuas células, vamos lá, claro que não todas, mas grande parte das tuas células agora estão em G1, fazendo uma alta síntese de proteínas e consequentemente de RNA, lembra? Tem que fabricar o RNA para fazer a síntese de proteínas lá nos ribossomos. Então ela está alta, uma baita síntese, metendo ali RNA, sintetizando proteína. Algumas ficam na célula, outras mandam para fora por secreção. Está tendo digestão celular. Então tudo quando a gente está estudando a célula, as organelas, a gente está estudando ela em G1 basicamente. Tá? Os cromossomos não estão duplicados. Isso é muito importante. Porque você vai entender que a fase S é a fase que a célula se prepara para a divisão, consequentemente duplicando, replicando o DNA. Mas calma que eu já vou explicar lá. Então eles não estão duplicados. Você está aqui com todos os teus cromossomos, com os 46 cromossomos direitinho, cada um não está duplicado. Isso é importante também. E existe aqui, em G1, um ponto de checagem. O que é esse ponto de checagem? Imagina que a célula recebe a informação que ela vai ter que se preparar para a divisão, vai ter que entrar em S. Então ela vai ter um ponto de checagem para ver, será que o tamanho da célula está ok? O tamanho tá, já cresceu o suficiente. Ela está com os nutrientes suficientes para aguentar uma divisão celular? Ok. Tem algum dano no DNA? Porque imagina, se eu replicar o DNA e ele está com algum dano aqui nessa primeira etapa, não vou duplicar ele. Está recebendo sinais moleculares adequados de outras células vizinhas, por exemplo? Ok, então ela vai passar para S. Se um desses aqui não está, ela vai segurar um pouco mais em G1 para tentar reparar qualquer erro que tem aqui. Agora, olha só, como eu disse para vocês, imagina um neurônio. Um neurônio é uma célula altamente especializada que quando ela se diferencia em neurônio, ou seja, quando ela se transformou em neurônio, lá ainda com células do embrião, consequentemente do feto depois, nas primeiras divisões, ela é altamente especializada. Imagina um neurônio. Você sabe que um neurônio não sofre mitose. Uma vez que você tem um neurônio pronto, ativo, ele não vai se dividir mais, nunca mais. Então fala, como é possível, professor? Veja bem, quando existe esse tipo de célula, que é o caso dos neurônios, ela nunca vai entrar em S, porque nunca vai poder duplicar o DNA, uma vez que ela não vai se dividir. Então ela entra num período que a gente chama de G0. O G0 para os neurônios é para sempre. Tanto é, pessoal, que na biologia você sabe, quanto mais especializado é uma célula ou um tecido, menor é a capacidade de regeneração. Infelizmente, uma pessoa que tem uma lesão, por exemplo, aqui na medula, que rompe, né, a conexão neural ali, não vai conseguir recuperar os movimentos. É óbvio que com tratamentos, com fisioterapia, você consegue fazer com que outros neurônios acabem tomando aquela função, tá, dos neurônios danificados. Mas não regenera mais, porque ele é altamente especializado e os neurônios eles ficam eternamente em G0. Não entram para S, então eles ficam em G0, tá, eternamente. Algumas outras células, elas não podem sofrer mitose ainda. É o caso, por exemplo, dos fibroblastos, que eles entram em G0 e ficam aqui como se fosse uma reserva. Ele está lá, imagina uma célula de tecido conjuntivo. Estou aqui, tranquilo. Só que, de repente, é necessário fabricar outras células do tecido ósseo, de outros tecidos conjuntivos. Esses fibroblastos que estavam em G0, eles podem voltar para G1, SG2 para fazer a sua mitose e a sua diferenciação celular. Tá? Então grave isso. Algumas células, como o neurônio, ficam eternamente aqui. Outras, como os fibroblastos ou as outras células do nosso corpo, podem entrar em G0 para travar. Está funcionando, está trabalhando, síntese de proteína. Se há necessidade naquele tecido, algumas células, como os fibroblastos, elas voltam para G1 para depois seguir o ciclo. Outras células, como as células da nossa pele, nossa epiderme, elas estão fazendo mitose a todo momento. Então elas fazem um ciclo assim, ó. Elas não chegam a entrar em G0 para ficar paradas aqui, porque elas têm que se dividir basicamente a todo momento, tá? Tranquilo. Então você já sabe o que aconteceu em G1. Resumindo, aqui em G1 elas estão trabalhando, estão em atividade, estão numa boa síntese de proteína, RNA, tudo numa boa. Agora
elas têm que se preparar, recebeu todos esses sinais aqui, o ponto de checagem em G1, que aqui é um pontinho de checagem, falou, ó, pode dividir. Então ela vai entrar em S. Te liga que em S é algo muito importante, porque, veja, é simples para você entender. S, que é a fase mais longa da intérfase, do ciclo celular como um todo, desculpem, é a fase que acontece a duplicação do DNA. Lembre-se que a gente estuda isso. A gente fala, professor, tem uma aula de replicação do DNA, ou duplicação do DNA. É aqui que acontece. Por quê? Vamos entender. Imagina que uma célula vai sofrer mitose. Se ela não duplicar o material genético, como é que ela vai botar o material genético numa e noutra célula? Antes de duplicar, imagina, tem um braço, tá? Vai dividir. Como é que vai meio braço para cada célula? Não dá certo. Então, antes de dividir, ela duplica os cromossomos, duplica o DNA. E aí sim vai um para uma célula e outro para outra célula na hora da mitose. Portanto, é fundamental. Agora você imagina, todas aquelas letrinhas, TCG, TCG, tem que ser duplicadas. Isso muitas, centenas, milhares. E aí ela faz isso no S. E também ocorre a finalização da duplicação dos centríolos, essas coisinhas amarelas. Os centríolos, eles fazem o fuso, né, liberam um fuso mitótico para puxar as cromátides para lados opostos. Isso depois você estuda em mitose, temos uma aula só para mitose. Então é aqui que eles ocorrem, que eles fazem a divisão. Só que é importante você saber que eles começam... Gente, a gente divide isso de forma didática, é óbvio, né? Eles começam a divisão em G1 e terminam em S, tá? Dos centríolos. Depois de terminar toda a duplicação, por isso que é o período mais longo, né, do ciclo celular, obviamente se a célula está em G0, ela pode passar a vida inteira em G0. Tá? Por isso que eu digo, se ela está em G1 e entrou em G0, aqui elas podem ficar, como disse, o resto da vida, como os neurônios, ou por um tempo indeterminado, como os fibroblastos, que podem voltar para G1. Mas a célula que não entra em G0, o mais longo dos períodos é o S, grave isso. Tá? Ok, acabou, duplicou todo o DNA, está prontinho ali para dividir, aí entra em G2. Gente, G2 é a fase que antecede a mitose. Então é obviamente deve ter aqui outro ponto de checagem. Te liga, você teve que duplicar todo o teu material genético. Cara, isso é lindo, eu me arrepio, fala a verdade. Tu teve que duplicar todo o teu material genético, letrinha por letrinha, um mecanismo lindo, fantástico, charmoso. É um troço de outro mundo, para sonhar, ter lindos sonhos imaginando isso acontecer. E aí, olha só, tu tens que ter um ponto de checagem para saber se uma daquelas letrinhas foi trocada, se um errinho aconteceu. Então temos esse tal ponto de checagem. Só que esse ponto de checagem é um pouco diferente, porque aqui já viu o tamanho das sinais moleculares, etc, etc. Esse ponto de checagem que acontece em G2, ele vai ver basicamente a integridade e a replicação do DNA. Ou seja, ele replicou direitinho, todas as letrinhas foram altamente e fielmente copiadas? Sim. Ele está integral, né? A sua integralidade está boa? Ele está danificado? Não está? Tem uma bracinha errada? Tá? Não, está tudo ok. Aí sim, ocorre a autorização para a célula entrar em mitose. Mas veja bem, se por acaso esse ponto de checagem, que são diversas moléculas, diversas enzimas que fazem esse reconhecimento do material genético. Imagina se aqui em G2 eles identificam um erro no DNA. Pô, não duplicou bem, tá com algum problema, tá errado. Aí a célula faz duas coisas, ele segura um pouco antes da mitose, e aí tem dois caminhos. Ou ela vai reparar o erro, tá? Moléculas reparadoras vão trocar a letra que está errada e vão botar a letrinha certa. Ou se não conseguir, o erro for muito grave e não conseguir corrigi-lo, a célula entra em apoptose, que é a morte programada da célula. Ou seja, fala, poxa, não consegui arrumar, então quer saber? Vamos destruir. Melhor destruir a célula do que duplicar ela com erro. E a célula entra em apoptose, ela é destruída. Aí sim, tá. Imagina que não entrou em apoptose, tá tudo tranquilo, entra em mitose, prófase, metáfase, anáfase, telófase. E volta para G1. Portanto, esse é o ciclo celular, dividido em intérfase, G1, S, G2, e mitose, prófase, metáfase, anáfase, telófase, ou meiose. É óbvio que tem uma aula só para estudar mitose e tem uma aula só para estudar meiose. Agora cabe também a gente fazer uma reflexão aqui. Eu ia fazer alguma reflexão, acho que eu esqueci da reflexão. O que eu ia falar? Bom, enfim. Gente, esse é o ciclo celular, intérfase. É algo
muito importante de se estudar, porque os estudantes, olha só, gente, eu acho que eu ando meio doido, assim, a quarentena deixa a gente trocando as palavras, né? Barbudo, tipo náufrago aqui, né? Mas vamos lá. Embora assim, ó, eu fiz a barba assim, dei uma cortadinha aqui do lado esses dias. Meu cabelo faz uns 4 meses que eu não corto, então eu meto gel pra trás aqui. Mas a barba, cara, a barba eu dou uma parada aqui, porque senão ela começa a crescer assim, aí sim, né? Imagina. E aí ela cresce só num sentido. Isso aqui, pessoal, diz, a pessoa tá ficando velho, barba branca. Isso não é barba branca não, gurizada. Isso aqui é giz. Porque como eu estou escrevendo no quadro, o giz cai aqui e assim ele fica. É bem isso, é mesmo. É. Olha só, mais perto aqui. Viu? Dá pra ver o giz aí, né? Gurizada, então, tá? Vamos ver se eu não esqueci de nada mesmo. É muito importante, porque tem bastante informação. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa pra falar. Tá. O G0. Tá? G0 pode também em alguns livros estar GAP, G-A-P, né? Mas daí a gente traduz aqui para G0, tá ok? Essa é a fase mais longa. Eu anotei algumas coisas aqui para falar, deixa eu ver se eu não esqueci nada. Muito que bem. Olha só as anotações que eu preparo, não vai dar para ver. Eu preparo a aula, eu ponho as anotações aqui, eu deixo tudo bonitinho para vocês. Gente, eu acho que eu falei tudo mesmo. Eu tinha a impressão que aqui eu queria falar alguma coisa, mas esqueci. Mas se não veio, é porque realmente não era nada importante, tá? Então vamos só resumir de novo, porque ao resumir eu posso ver se eu não me esqueci de nada. Tá? Mas isso assim, gente, vocês viram que no início da aula fica uns segundinhos abaixado ali, para vocês copiarem. O que você... professor, resume para mim, o que eu tenho que saber da intérfase? Que é a fase que a célula não está se dividindo e ela está ativa, trabalhando, funcionando. Quando a gente estuda a respiração celular, fermentação, quando a gente estuda digestão celular, com a função lá de secreções celulares, tudo isso a gente está estudando ela em G1. Tá? O aluno às vezes não se liga nisso. Então o que você tem que saber? Que é isso aqui e que tem essas 3 fases. Basicamente a primeira fase ela está ativa, está crescendo, o número de organelas, e tem um pontinho de checagem. Passou por isso, vai se dividir? Entra em S. Não vai se dividir, não precisa, ela vai entrar em G0. Que pode ficar o resto da vida neurônios ou por um tempo indeterminado até precisar dela, volta para G1. Agora vai dividir? Entra em S. Veja que quando entra em S é um processo que não dá mais para voltar atrás. Uma vez que você vai duplicar todo o material genético. Pô, duplicou tudo. Não tem que vamos desduplicar, não. Se a célula decide não se dividir e já está com o material genético duplicado, vai ter que matar a célula, apoptose. Tá? Então, entrou em S é um processo que agora já era, vai ter que dividir. Tá? Então te liga só que é importante, aqui a célula tem 2 Ns, tá com um material genético normalzinho. Chegou em S, ela fica com o dobro do material genético, 4 Ns. Aqui em G2 está também 4 Ns. Em mitose, depois da metáfase, que puxa os cromátidos para cada lado, aí começa a cair, né, o número de material genético, porque você vai formar 2 células lá na telófase. Tá? Feito. Aí vem G2, que a célula está mais se preparando ainda mais, e aí vai ter um outro ponto de checagem. Né? Se tiver um erro, repara ou mata a célula programadamente. É importante falar que eu te disse esses 2 pontos de checagem, mas existem outros pontos de checagem, um muito importante aqui perto da metáfase, para ver se os cromossomos eles estão todos alinhadinhos no meio, e se não tem nenhum perdido. Às vezes tem um cromossomo perdido lá, opa, se está perdido, também não pode fazer. Existem outros pontos de checagem. Me lembrei que eu ia falar. Olha só que interessante. Por mais que existam esses pontos de checagem que é altamente regulado, pode acontecer de um erro passar e sofrer uma mutação. Isso é a base, por exemplo, da evolução. Mudou uma letrinha aqui, uma letrinha que tem mudado, e isso aqui não foi corrigido, vai formar 2 células com essa mutação. Essa é a base da evolução. Muitas mutações, ou melhor, a maior parte delas, não vem para o bem da pessoa. E muito pelo contrário, para o mal. Algumas doenças, que é inclusive o câncer, que daí o ciclo fica totalmente descontrolado e a célula fica se multiplicando com um erro e essa célula vai se espalhando pelo corpo. Esse é o câncer, esse é o problema do câncer, porque o ciclo fica desregulado. Tá bom? E é isso, gurizada. Sem mais delongas, quero agradecer a todos aqui, tá? Eu tô ficando velho, tipo, barbaridade. Não, na verdade, efeito quarentena, que vocês devem estar sentindo isso, um estresse muito grande, né? A gente sabe, é um momento que a gente mudou a nossa rotina completamente, mas algo muito necessário, pessoal. Né? Eu estou aqui gravando esta aula, né, com a cabeça também que ontem bateram 50 mil mortes.
50 mil vidas, computadas pelo menos, né? Perdidas. É muita gente, é uma tragédia muito grande. Então toda essa pressão psicológica que nós estamos passando é muito grave. Ainda mais se você é próximo a uma pessoa que está doente, ou se você estuda numa escola que a gente sabe que a gente, por mais que tente levar o ensino online tão forte quanto, nós não estamos acostumados ainda, é um processo muito lento. Poxa, eu já dou aula na internet há 5 anos, um pouco mais. Agora imagina quantos professores, quantas escolas que nunca tinham experimentado estar na internet e agora têm que estar na internet. A educação não pode parar. E aí nós professores, sentimos todo esse peso, vocês alunos sentem também esse peso, mas é aquele momento da gente fechar o olho, né, meter aquilo, vou dar e acabou, vou estudar, não vou parar. E seguir estudando, seguir se esforçando, que tudo isso vai passar. E quando passar, como sociedade, estaremos ainda mais fortes. Assim a gente espera, com mais empatia ao próximo, dando mais importância à ciência, às descobertas, às vacinas, esquecendo que a Terra... Eu falei, a Terra é uma banana, né? Essas pessoas aí, a gente vê hoje que o movimento antivacina, que o movimento terra plana, isso aí são pessoas que querem aparecer. Porque é inadmissível hoje. Tá? São coisas que a Terra plana, a gente descobriu isso aí 400 anos atrás, que descobriu que a Terra era redonda, mais até, e ainda hoje a pessoa quer aparecer, só pode, né? Só que a gente vê que algumas pessoas que fazem isso para querer aparecer, movimento antivacina, o negacionismo contra essa nova pandemia, falar de todas essas teorias da conspiração absurdas, por mais que tu acredite, ou nem tanto, porque as pessoas que estudam isso, terra plana, não acreditam nisso, só querem aparecer. Só que elas começam a incomodar outras pessoas e algumas pessoas levando a suspeita, será que? E aí leva todo um movimento que faz mal. Com a Terra plana, tudo bem. Eu acho absurdo, uma ignorância pura. Tudo bem, mas tudo bem, não mata as pessoas. Agora, quando isso vem para o movimento anti-vacina, para movimentos negacionistas para essa doença nova e tantas outras que poderão surgir, aí é preocupante, porque trabalha com vidas. Pessoas morrem por causa dessas falsas informações. Então vamos ter muito cuidado com isso. Tá? E se você conhece alguém que é negacionista a todos esses pontos, conversa com essa pessoa, tá? Mas sei lá, tenta conversar pelo menos. Gente, é isso aí, senão eu fico aqui desabafando com vocês. Bons estudos, tá? Segue firme aí que teu objetivo será alcançado. E quando você alcançar o seu objetivo, tudo isso que ficou para trás, tudo isso que você estudou, todo esse esforço, você vai contar para os netos de vocês que superaram. Um grande beijo, um grande abraço e até mais, gente. Tchau, tchau.